comercial também está trabalhando nessa apresentação do imposto de renda para auxiliar, e ao final nós vamos selecionar algumas perguntas para o professor Heraldo responder ao vivo essas perguntas. Se eventualmente ficaram algumas dúvidas e ficaram muitas questões que não foram respondidas, a gente entra em contato posteriormente com vocês, ou por e-mail, ou pelo Teams, mas vamos tentar solucionar todas as dúvidas em relação a esse tema tão relevante. Outro ponto é, assim, numa visão de melhoria contínua, nós teremos uma pesquisa de satisfação, o que vocês acharam, quais são as sugestões para um próximo webinar. Então, a gente pediria, assim, que vocês respondessem essa pesquisa de satisfação, que nós vamos disponibilizar o link e o QR Code ao final da apresentação. E também, como forma de agradecer a todos vocês por essa manhã, né, por essa interação, por essa participação com a BRF Previdência, nós vamos sortear um brinde. A Rose vai colocar aí a foto do brinde no final do webinar, nós vamos sortear e depois a gente entra em contato com o vencedor aí para agradecer a presença e a companhia de vocês nessa manhã, tá bom? Não vou me alongar muito, já vou passar para o professor Heraldo, né? O professor Heraldo, ele é advogado, professor e autor de alguns livros em relação, com esse foco bem voltado ao imposto de renda, a previdência, seguros e previdência complementar. Professor Heraldo, muito obrigado por estar aqui hoje conosco, né? Ele é professor, já ministrou aulas e cursos técnicos de MBA e pós-graduação na FECAP, no SENAC, na OAB. E é um prazer imenso estar com você hoje aqui nessa manhã. E estar com você, professor Heraldo. Estão ouvindo? Estamos ouvindo, professor. Só não estamos visualizando a tela. Isso. Agora sim, né? Já está visualizando. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado por estar novamente aqui, pela oportunidade de conversar com vocês e dividir um pouco com vocês a minha experiência nessa área, né? Então, o que eu vou contar para vocês, que nós vamos passar aqui no dia a dia, são também muito da minha experiência, né? São experiências que eu vivencio fazendo declaração de imposto de renda para muitos clientes. Então, tem situações que, com certeza, vocês vão poder utilizar no dia a dia de vocês. Então, o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre quem está obrigado a declarar, qual é o prazo para a entrega da declaração, o cronograma de restituição para aquelas pessoas que vão receber a restituição do imposto de renda, né? Porque nós estamos fazendo agora a declaração de ajuste anual, ou seja, é nesse momento que nós vamos fazer um balanço para saber se o imposto de renda que foi retido ao longo dos meses foi além ou aquém do que realmente é devido. Se foi além, paguei a mais, então vou receber de volta por meio de restituição. Se foi aquém, ou seja, eu paguei a menos, eu vou ter que pagar de maneira adicional agora por meio de DAFs e depois apresentar a declaração de imposto de renda. Nós vamos também verificar quem são as pessoas que têm prioridade no recebimento da restituição. Vamos conversar sobre a obrigatoriedade de declarar bens e direitos, né? Porque tem alguns bens que não precisam ser declarados e tem outros que obrigatoriamente precisam ser apresentados na declaração de ajuste anual. Vamos falar sobre quem pode ser dependente de imposto de renda, porque nós vamos verificar que existem algumas pessoas que a dependência ela é presumida. Por exemplo, esposa, né, marido, filhos, a dependência é presumida. Por outro lado, existem outras pessoas que você precisa comprovar por meio de alguma ordem judicial, por exemplo, um curatelado, né? Você tem a guarda de alguém, então você tem que ter algum documento para comprovar que efetivamente aquela pessoa é dependente. Então não basta simplesmente você ter a despesa, você tem, para alguns casos, que comprovar que de fato aquela pessoa é sua dependente de maneira legal. Deduções no imposto de renda, nós vamos verificar quais são os tópicos de deduções e também nós vamos verificar, eu acho que é a Vivian que vai fazer a apresentação, né, sobre pagar menos imposto de renda com previdência privada, e depois eu volto para dar dicas para economizar no imposto de renda, e no final nós vamos preencher uma declaração na prática, né? Vamos abrir o programa do imposto de renda e eu vou dando dicas para vocês do preenchimento. Quem está obrigado a declarar o imposto de renda agora em 2025?
Lembrando, nós estamos fazendo a entrega da declaração agora em 2025, mas ela é relativa aos rendimentos recebidos de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Então, aqui quem está obrigado a declarar? Quem recebeu rendimentos tributáveis superior a 33.888, o que significa isso? Significa que são as pessoas que receberam mais de 2 salários mínimos por mês durante o ano de 2024. Se a gente pega esse valor de 33.888, divide por 12 e depois divide por 2, vai encontrar o valor de 1.412, que era o salário mínimo do ano passado. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a 200 mil. Exemplos desses rendimentos. Alguém que efetivamente foi desligado de uma empresa, recebeu uma indenização trabalhista, sacou o FGTS. Então, tem esses rendimentos, eles não são tributáveis, eles são isentos. Mas se você superou 200 mil reais, você é obrigado a fazer a sua declaração. Lembrando, esses itens são itens que torna obrigatória a apresentação da declaração, mas não necessariamente a pessoa vai ter imposto de renda a pagar, tá? Que são gatilhos. Se a pessoa estiver enquadrada em alguns desses itens, obrigatoriamente tem que apresentar a declaração, mas o que não significa que tem que pagar imposto de renda. Outro item aqui, obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto de renda. Isso aqui eu já vivenciei na prática, muitos clientes, eles vendem, por exemplo, um automóvel e não fazem apuração do ganho do capital. Eu tenho um cliente, por exemplo, que vendeu um automóvel no ano passado, e aí eu fiz a primeira declaração dele, entreguei para ele, ele falou, Heraldo, eu esqueci de mencionar para você que eu vendi esse carro aqui no ano passado. Aí eu falei, então, quando você faz a alienação de um bem, você tem que baixar no seu computador um programa auxiliar da declaração chamado GCAP, que é para você apurar o ganho de capital. Então, nesse exemplo, vender um automóvel, tem que verificar, fazer o lançamento lá de quanto que vendeu, quanto que comprou, a diferença entre o custo de aquisição e o custo de venda é que vai ser pago imposto de renda. Normalmente 15% sobre essa diferença. E esse recolhimento ele tem que ser feito não agora na declaração de ajuste anual. Veja a situação desse meu cliente. Ele vai ter que baixar o GCAP do mês em que ele vendeu o carro, digamos que ele vendeu em julho do ano passado. Então, ele tem que baixar o programa GCAP, fazer o cálculo do imposto de renda naquela época, em julho, porque o imposto ele é pago, no caso de apuração de ganho de capital, no mês seguinte, até o último dia útil do mês seguinte. Então, ele não pode simplesmente fazer esse pagamento agora, porque ele está deixando de pagar multa e juros. E ele tem que pagar multa e juros, porque o imposto é para ter sido recolhido no mês de agosto. Se ele vendeu em julho, ele teria que ter recolhido isso no mês de agosto. Outra obrigatoriedade, quem teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 800 mil reais. O que significa isso? Então, digamos que você tem um apartamento aqui em São Paulo de 500 mil reais, você tem um apartamento no litoral de mais 300 mil reais, já dá 800 mil reais. Tem um carro de 100 mil reais, 900 mil reais. Por mais que você não tenha recebido rendimentos tributáveis no ano de 2024, você ficou desempregado, foi fazer um ano sabático, por conta de você ter patrimônio superior a 800 mil reais, já torna obrigatória a entrega da declaração de imposto de renda. Outro motivo aqui, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano de 2024 e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2024. Ou seja, a declaração de imposto de renda é uma fotografia do dia 31 de dezembro de 2024. Então, se a pessoa retornou, era não residente fiscal no Brasil, retornou durante o ano de 2024 para o país, ele é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que não tenha imposto a recolher. Lembrando, aqui não são todos os motivos que tornam obrigatória a entrega da declaração. Existem outros. Eu listei aqui os mais recorrentes, os mais importantes, o que mais faz com que as pessoas sejam obrigadas a entregar a declaração de imposto de renda. Em relação ao prazo de entrega, né? O prazo de entrega da declaração começou no dia 17 de março desse ano e vai até o dia 30 de maio. Lembrando, não é 31 de maio, tá? O dia 31 é um sábado. Vai até o dia 30 de maio, que é uma sexta-feira. E qual horário? O horário é até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos, ou seja, 1 segundo antes da meia-noite.
Então, por isso que é importante as pessoas preencherem a declaração e já entregarem, para evitar no final, porque no final sempre tem atraso na entrega, né? O computador, a rede fica muito lenta e pode ser que você não consiga entregar. Ah, professor, deu dia 30 de maio e eu não tenho as informações completas. Entrega do jeito que tiver. Do jeito que você puder fazer, entregue, porque pelo menos você foge da multa da entrega. Depois apresenta uma declaração retificadora. Cronograma dos lotes de restituição. Então, neste ano de 2025, relativo ao imposto entregue até o dia 30 de maio, você vai ter 5 lotes para devolver, para que o governo devolva esse imposto que eventualmente as pessoas tenham pago a maior. Então, o primeiro lote vai acontecer agora no dia 30 de maio, o segundo, 30 de junho, o terceiro, 31 de julho, o quarto, 29 de agosto e o último, 30 de setembro. Ah, professor, pagaram todos os lotes e o meu imposto não recebi. Depois dessa data, ocorrerá lotes remanescentes, lotes adicionais. À medida que o governo for conseguindo caixa, ele vai pagando para as pessoas que eventualmente forem saindo, porque pode acontecer de a pessoa ter algum tipo de incongruência, cair na malha fina. Então, basta que a pessoa responda lá. Muitas vezes é uma coisa boba, alguma inconsistência mínima, você responde e sai, a sua declaração sai da malha fina e você passa a entrar na fila de restituição. E quem é que tem prioridade para receber essa restituição? Então, aqui eu listei as prioridades. Então, primeiro, quem vai receber? Quem tem mais de 80 anos. Depois, em segundo lugar, mais de 60 anos ou pessoa com deficiência ou, no caso também das pessoas que têm doença grave, que têm moléstia grave e que não pagam imposto de renda, essas pessoas sobre os benefícios de aposentadoria e pensão. Mas pode acontecer situações de pessoas que possuem moléstia grave, estão isentas de pagar o imposto de renda sobre aquela aposentadoria ou pensão que ela recebe, mas ainda assim essa pessoa está trabalhando. Então, sobre os rendimentos decorrentes do trabalho salariado, vai pagar imposto de renda. Não vai pagar sobre o provento de aposentadoria ou pensão. Outra prioridade são as pessoas que trabalham, cuja maior fonte de renda é o magistério. Então, os professores estão também na lista de prioridades. Outra prioridade, veja, é quem entregou a declaração pré-preenchida, né? E aí também informou para receber o Pix. Veja que aqui são 2 itens. Ele tem que entregar a pré-preenchida e informou para restituição, não a conta, informou o Pix para restituição. Lembrando sempre que as pessoas que possuem chave Pix diferente do CPF têm que, para receber a sua restituição, para que a Receita Federal considere pagar via Pix, tem que ser chave no CPF. Porque tem muita gente que tem chave no celular, chave Pix no e-mail e assim por diante. Então, se não for Pix CPF, a Receita Federal não vai priorizar o pagamento. Outra prioridade é quem informou o Pix ou entregou a declaração pré-preenchida. Veja, há uma coisa ou outra. Enquanto aqui o quarto tem que fazer a junção das duas, o quinto é quem fez uma coisa ou outra. E no final são os demais contribuintes, que não se enquadra nesses tópicos acima. Obrigatoriedade de declarar bens e direitos. Veja, não são todos os bens e direitos, por mais que você seja obrigado a declarar por algum dos gatilhos que nós já mencionamos, né, rendimentos tributáveis acima de 33.888, bens, móveis e imóveis acima de 800 mil reais, assim por diante, tem alguns itens que você não precisa listar lá. Por exemplo, um saldo de uma conta corrente, né, ou poupança, abaixo de 140 reais, você não precisa lançar. Né? O banco, quando informa para você, ou quando manda o informe de rendimentos financeiros, o banco informa tudo. Né? E se você tiver um banco com aquela conta esquecida, que salta de R$ 5, R$ 10, 99, até R$ 139,99, você não, até 140, você não precisa lançar. Mas já que a pessoa está fazendo a declaração, normalmente a gente lança tudo, mas não tem essa obrigatoriedade. Você é obrigado a declarar, a lançar todos os veículos e todos os imóveis. Em relação aos bens móveis e direitos sobre valores superiores a R$ 5.000. Isso aqui é um item que as pessoas nem sempre prestam atenção. Por exemplo, nós temos celulares que têm valor superior a R$ 5.000. Então, pela legislação do imposto de renda, você deveria declarar o seu celular. Você deveria declarar o seu laptop de valor superior a R$ 5.000. Mas muita gente nem faz isso. Né? Mas a norma tributária exige que você faça isso.
Outra obrigatoriedade de declarar são ações e cotas de empresa de valor superior a R$ 1.000. Então, quem tem ações de alguma empresa ou é sócio de outra empresa, cujo capital lá é superior a R$ 1.000, é obrigado a mencionar essa condição na sua declaração de imposto de renda. Dívidas e ônus reais superiores a R$ 5.000. Então, nós vamos ver que existe um quadro, existe lá na declaração de imposto de renda, a possibilidade de você lançar lá no campo dívidas e ônus reais. As dívidas e ônus reais de até R$ 5.000 não precisam mais ser lançadas lá. Então, você contrai um empréstimo, digamos um empréstimo de R$ 10.000, e vai pagando as parcelas. Quando essa sua dívida resultar valor inferior, né, a um valor de 5 ou inferior a R$ 5.000, você não precisa mais lançar esses valores, tá? Quem é que pode ser dependente de imposto de renda? Então, não é todo mundo que você tem despesa, que você paga alguma coisa para essa pessoa, para a manutenção dessa pessoa, que você pode lançar como dependente. Primeiro, é importante esclarecer que você não é obrigado a lançar as pessoas que são seus dependentes, você não é obrigado a lançar essas pessoas como seus dependentes. Então, você lança se você quiser, porque existem algumas pessoas que têm rendimento tributável, são dependentes que possuem rendimentos tributáveis. E quando você lança um dependente que tem rendimento tributável, você é obrigado a lançar também os rendimentos tributáveis desse dependente. Então, muitas vezes, você sai de uma condição de restituição de imposto de renda e passa a condição de ter que pagar o imposto de renda porque você lançou aquele seu dependente que tem rendimento tributável. Então, você, quando vai fazer a declaração de imposto de renda, você pode manejar a declaração todos os anos, ou seja, não é porque você declarou sempre a esposa, marido e filhos, né, ou marido, esposa e filhos, fez uma declaração conjunta com todo mundo, que você é obrigado a apresentar a declaração dessa mesma maneira. O ideal é que você faça sempre simulações. Então, eu já tive situações de pessoas que sempre declaravam lá. Eu tive um cliente que declarava ele e a esposa. Declarei os dois. Caiu na malha fina. Aí, por que caiu na malha fina? Ele não informou que a esposa se aposentou e recebeu a aposentadoria no ano da declaração. Então, se eu deixasse a esposa com os rendimentos dela, ele pagaria muito mais imposto de renda. Então, eu segreguei e apresentei duas declarações separadas. Agora, pronto, A mesma coisa. não, tá? Pessoal, só para não atrapalhar a dinâmica do professor Heraldo, por favor, todo mundo, vamos reforçar o microfone no mudo. Tem microfone que está aberto aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui. Quem pode ser dependente de imposto de renda? Cônjuge, né, a pessoa regularmente casada, ou companheiro. Mas o companheiro ou companheira tem uma condição, tem que estar convivendo com união estável há mais de 5 anos ou tenha filho em comum. Também pode ser dependente o filho e enteado até 21 anos, podendo essa dependência ser estendida até os 24 anos, se esse filho ou enteado estiver cursando ensino técnico ou alguma faculdade de ensino superior. No caso do filho incapaz, não tem limite de idade. Então, o filho que é incapaz, ele não tem limite de idade, ele pode ir mesmo acima dos 24 anos, ele continua sendo dependente. Lembrando sempre que é importante que você guarde um laudo comprovando essa situação, porque eventualmente a Receita Federal pode incluir a sua declaração na malha fina e você tenha que apresentar essa comprovação. Também podem ser dependentes do imposto de renda os pais, os avós e bisavós, desde que o rendimento obtido por essas pessoas seja de até R$ 26.963,20. Se o rendimento for superior a esse valor, eles não podem figurar na declaração de imposto de renda. Tá. Irmãos, netos e bisnetos também podem ir até os 24 anos, mas aqui tem um detalhe: a dependência não é presumida. Tem que demonstrar, tem que ter a guarda judicial, tem que ter um documento que comprove que, de fato, essas pessoas são seus dependentes. Como também no caso de menor pobre, até 21 anos, só se tiver um documento comprovando que a guarda judicial esteja em poder do declarante. E a pessoa absolutamente capaz, caso o declarante seja tutor ou curador dessa pessoa. Da mesma modo, tem que ter um documento comprovando essa condição, que ele, o declarante, é tutor ou curador dessa pessoa que foi colocada como dependente, como absolutamente incapaz. Deduções no imposto de renda. Né? No caso de deduções do imposto de renda, e aqui, quando se fala aqui de deduções,
né? Aqui você vai lançar esses valores aqui na ficha de pagamentos realizados lá na declaração. Então, despesas médicas e odontológicas não tem limite para você fazer a dedução. Qualquer valor você pode lançar lá. Não tem limite de percentual, não tem nada. Qualquer valor que esteja no seu nome, no seu CPF, ou eventualmente no CPF de algum dependente que tenha sido lançado na declaração, você pode fazer o lançamento para obter a dedução. Despesas com educação é apenas até o valor de R$ 3.561,50 por pessoa que esteja efetivamente estudando. Tá? Então, a dedução por instrução só serve para o ensino regular. Os cursos livres, inglês, cursos rápidos, né? Esses cursos não são passíveis de dedução. O que tem é até o primeiro grau, segundo grau, né? A faculdade, pós-graduação, mestrado, esses cursos regulares, você pode fazer a dedução. Pensão alimentícia. No caso de dedução de pensão alimentícia, tem que ter uma comprovação. Tem que ser uma decisão judicial ou por meio de escritura pública celebrada em cartório. Tá? Inclusive, é obrigatório você informar os dados, se é decisão judicial ou escritura pública, na própria declaração de imposto de renda. Então, aquela eventual pensão alimentícia que você paga por conta de amizade, eu me separei, né? E aí eu estou pagando pensão para ajudar a custear, mas não tem nenhuma regularidade em relação a isso, não tem um documento que me obrigue a realizar esse pagamento, essa pensão você não vai poder deduzir na sua declaração de imposto de renda. Contribuição para a Previdência Social, você pode fazer a dedução dos valores pagos para a Previdência Social, seja para o regime geral, no caso dos trabalhadores da iniciativa privada, né, que recolhe para o INSS, ou se a sua Previdência Social é de um regime próprio, no caso dos servidores públicos, do município, do Estado ou da União. Eles não recolhem para o INSS, eles recolhem para o regime próprio, que foi uma entidade criada especificamente para receber as contribuições e pagar os benefícios. Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, nós temos o IPREM. Aqui no estado de São Paulo, os servidores do estado, na cidade é o IPREM, no estado de São Paulo, nós temos a São Paulo, acho que é São Paulo Previdência, que é a Previdência Social dos servidores do estado. Então, não pagam para o INSS. E temos também a possibilidade de deduzir as contribuições para a Previdência Privada, só que aqui tem limite, tá? Tem um limite de até 12% dos rendimentos brutos, rendimento tributável recebido durante o ano. Então, isso é importante você sempre se atentar a isso, porque eventualmente você, no seu plano, permite que você faça uma contribuição para receber uma contrapartida da empresa e deixa um valor lá, né, livre para você eventualmente fazer essa contribuição. Então, é importante você sempre ficar atento a isso para obter uma dedução importante na sua declaração de imposto de renda e utilizar essas contribuições para a Previdência para a sua futura aposentadoria. Ok? Agora, acho que nossa Bívia que vai falar sobre esse tópico aqui, né? Legal, obrigada, professor. Está sendo bem relevante aí os pontos que o senhor trouxe. E eu vou falar especificamente aqui sobre o plano de previdência. Vou compartilhar minha tela, porque assim fica mais fácil conduzir a apresentação. Bom, vamos lá. O objetivo aqui é falar sobre o plano de previdência e como a gente pode utilizar as contribuições para o plano de previdência de uma maneira efetiva, como, de fato, um planejamento financeiro, né? E como a BRF Previdência também pode te auxiliar aí nesse planejamento financeiro. Para isso, eu trouxe aqui algumas simulações, né? Então, vamos imaginar e vamos pensar no empregado aqui que não tenha o plano de previdência complementar, que é aquele plano além do INSS, né? Um plano de previdência, um PGBL, ou o próprio plano da BRF Previdência, né? Então, considerando uma renda anual de R$100 mil, né? Um salário mensal de 8.333, ele não tem aqui apenas a contribuição para a Previdência Oficial, ele teria um imposto a restituir, aqui é um exemplo simples, né? Sem nenhuma outra dedução, sem nenhum outro abatimento, esse colaborador sem plano de previdência teria um imposto a restituir de 1.608. Agora eu trago aqui nessa tela o empregado com plano de previdência,
né? Então, um empregado que fez adesão ao plano de previdência da BRF Previdência, e ele está contribuindo aí até o limite dos 12% aqui, né, que foi o que o professor Heraldo comentou. Então, pagando um plano de previdência, uma contribuição suplementar no valor de R$ 12.000, com o mesmo salário de 8.333, um rendimento anual de R$ 100.000, e considerando o limite de 12% para o abatimento do imposto de renda. Então, veja que ele já tem, alterando o modelo da declaração, então, de uma declaração simplificada, que ele iria restituir 1.608 do imposto de renda, vejam quanto acrescenta a restituição desse colaborador, né? Então, ele passa a restituir R$ 3.300 para o plano em virtude do plano de previdência, tá? Aqui tá. Para passar os slides, tá? Ah, agora foi. Desculpe. Então, vamos. O que já passou, né? O ano de 2024, talvez a gente tenha aqui no público que está ouvindo essa apresentação, talvez tenha passado esse entendimento sobre o limite dos 12% para realizar os abatimentos do imposto de renda. Então, aqui a nossa ideia é fazer um planejamento já para 2025. Então, o que aconteceu em 2024 já passou. Devemos declarar, né, quem fez as suas contribuições para o plano de previdência, incluir na declaração do imposto de renda, mas aqui a intenção é falar sobre um planejamento financeiro agora para 2025. E eu trouxe outros exemplos aqui sobre o planejamento e o benefício do mês a mês. Além da declaração anual, do ajuste anual que você pode fazer, você também já se beneficia dessa redução do imposto de renda no mês a mês. Então, veja só, aqui eu trouxe um exemplo de uma contribuição sem previdência privada, né? Aqui eu estou colocando sem a contribuição básica do plano 3, né? Aqui nós temos o plano 2, o plano 3, o plano FAF e o plano Família. Estou utilizando aqui o plano 3, que é o plano que está aberto para contribuição. Então, sem a contribuição básica do plano 3, nós teríamos um valor de imposto de renda de R$ 1.134 e um salário líquido de R$ 6.248, tá? Agora, caso você tenha feito adesão ao plano 3, ao plano de previdência da BRF Previdência, para um salário de 8.333, você teria uma contribuição básica, que é aquela contribuição que o colaborador da BRF faz a contribuição e a patrocinadora também faz na mesma contrapartida, teria uma contribuição de cerca de R$ 177. E aí a informação que talvez muitos de vocês não tenham percebido é que o abatimento da contribuição do plano de previdência ele é anterior à base de cálculo do imposto de renda. Então aqui eu já estou deduzindo esta contribuição, deduzindo da minha base de cálculo do imposto de renda. Então, de fato, no mês a mês, você paga menos imposto de renda em virtude dessa contribuição do plano de previdência. Então, note, anteriormente, eu tinha uma contribuição, receberia um salário líquido, né, sem a contribuição para o plano de previdência no valor de 6.248, e com a contribuição aqui básica do plano 3, a gente está com um salário líquido de 6.120. Então, a diferença é de R$ 128. Então, apesar de eu estar contribuindo com R$ 177, a minha diferença efetiva entre salário líquido sem a contribuição do imposto de renda com a contribuição e com a contribuição do plano de benefício passa a ser de R$ 128. Tá? E aí eu trago aqui uma informação sobre contribuição efetiva. A contribuição que eu estou trazendo aqui para o plano 3, a contribuição básica, no valor de 177, conforme as regras do plano. Então, a depender do salário, né, do percentual escolhido, a gente calcula essa contribuição, só que ele tem um limite, né, o que a gente chama de contribuição básica. Então, nesse limite de R$ 177, em que o colaborador da BRF faz a contribuição e a patrocinadora também faz a contribuição no mesmo montante, nós temos uma contribuição efetiva de 2,12%. Né? Então, conta simples aqui, estou pegando 177 sobre o salário mensal, então eu tenho uma contribuição efetiva do plano de previdência de 2,12%. O que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda tem margem de quase 10% para utilizar os recursos como abatimento do imposto de renda.
E qual que é a estratégia, qual que é o planejamento financeiro que você pode usar para ter a vantagem até o limite dos 12% que é permitido pela Receita Federal. Você pode fazer contribuições suplementares no plano 3, né? Então, para quem é do plano 3 ou do plano 2, é permitido contribuições suplementares no próprio plano de previdência. Nos próximos slides eu vou indicar qual o caminho para se fazer essa contribuição suplementar, ou você pode fazer uma contribuição para o plano família, né? Então, a gente tem um plano família, que o plano família ele é extensivo, é um plano de previdência, né, extensivo aos familiares dos participantes da BRF Previdência, mas você também pode ter 2 planos de previdência aqui com a gente. Você pode ter o plano, que é o que a gente chama de plano patrocinado, né, plano 2, plano 3 ou plano FAF, e também o plano família, né. Deixa eu fazer aqui um parênteses, né, pode ser que tenha alguém aqui que é participante do plano FAF. O plano FAF, pela estrutura dele, da modalidade de plano, que é um plano de benefício definido, ele não aceita contribuições suplementares, né? É a estrutura do plano, né? Ele é um plano de benefício definido, então ele não aceita contribuições suplementares. Então, para quem é participante deste plano, ele praticamente não utiliza o benefício do imposto de renda dos 12%. Então, é extremamente vantajoso para que esses colaboradores façam o plano família e façam as contribuições até o limite dos 12%, né, da renda bruta anual para dedução do imposto de renda. Se você tiver alguma dúvida especificamente quanto que você contribui ou como você consegue fazer essa conta, pode chamar, a Adriana está aqui no chat, né, eu vou pedir para a Adriana dar um oizinho aí para o pessoal, então pode chamar ela ou pode chamar o Marcílio também que está nos apoiando, para que você tire algumas dúvidas individuais aí em relação à sua contribuição, remuneração, como fazer contribuição suplementar ou fazer plano família, tá bom? Aqui eu trago a questão da contribuição suplementar, né, que ela é permitida para o plano 2, para o plano 3. Já estou aproveitando aqui e falar que recentemente a gente lançou um novo portal, né, o portal da BRF Previdência, e através desse novo portal aqui, a Adriana também vai colocar o link para acessar esse novo portal, é através do site da BRF Previdência. Você consegue clicar aqui em campanhas e alterar o valor de contribuição. Então, alterando esse valor de contribuição aqui nesse suplementar valor, você consegue definir valores para você contribuir mensalmente, para que no final do ano, na hora de você fazer a sua declaração do ajuste anual, você consiga ter toda essa vantagem financeira em relação ao imposto de renda. Então, você pode cadastrar contribuições suplementares. É lógico que você pode fazer contribuições suplementares mensalmente, né? Então, todo mês você olha a sua remuneração, faz o cálculo de quanto é a sua contribuição básica e faz a contribuição suplementar na diferença, ou você também pode aproveitar 13º ou aproveitar algum rendimento que você teve durante o ano para atingir os 12%. O ideal é que você faça isso como um planejamento financeiro mês a mês, que faça essa contribuição de 12%, tá? Então, aqui é o caminho. Então, se você já tiver interesse de começar o seu planejamento para 2025, para pagar menos imposto de renda, se você não fez isso no ano de 2024, essa é uma excelente alternativa. E a outra também, que você pode usar ou uma ou outra, ou as duas combinadas, né, para atingir esse limite dos 12%, é fazer contribuições para o plano família, né? O plano família, ele tem uma característica diferente, ele tem uma liquidez diferente dos planos patrocinados, porque ele é um plano que só tem a contribuição do participante, então ele tem uma estratégia financeira um pouco diferente, né? Então, você pode fazer ou contribuições suplementares nos planos 2 e 3, ou fazer aqui a contribuição para o plano família. A Adriana, que está nos ajudando aí, também vai colocar o link para fazer, se você ainda não tem adesão ao plano família, né, para fazer adesão ao plano família, tá? E voltando aqui, então, vamos fazer uma outra simulação, né, imaginando, aqui eu já estou com os valores e com as deduções de 2025, tá? Vamos imaginar aqui que um colaborador ou empregado da BRF fez as contribuições até o limite dos 12%, né? Então, aqui ele teria um salário líquido de 6.248, só que aqui eu estou simulando uma contribuição de previdência
limitada aos 12%, de R$ 1.000. Essa contribuição aqui, eu estou considerando que 177 é a contribuição básica, aquela que você tem a contrapartida da BRF, mais a contribuição de 823, que é a contribuição voluntária, totalizando a contribuição no teto de R$ 1.000. Aqui a diferença de líquido, né? Então, fazendo as contas, né? A sua diferença de imposto de renda que você pagaria sem a contribuição da Previdência de 1.134 com a contribuição da Previdência de 859, dá uma diferença de R$ 275, né? Sendo que a sua diferença do líquido seria apenas 725. Aqui eu nem estou entrando no mérito de quanto esse valor de longo prazo, né? Considerando um planejamento financeiro para aposentadoria, quanto esse montante é relevante para a hora da aposentadoria, para a hora do complemento de renda, quando atingir o limite para aposentadoria, mas também aqui a gente está falando apenas do benefício do imposto de renda, né? Então, com a BRF Previdência, pode falar, professor. Eu queria só reforçar esse aspecto aqui. Tá, você vai reforçar aqui no final. Tá, ok, tá. Isso, Pode prosseguir. Mas fica à vontade, tá, professor? Então, com a BRF, tendo um plano de previdência complementar, né, você está investindo R$ 1.000 todo mês, R$ 1.000 que está entrando no seu saldo de contas, rentabilizando, utilizando os juros ao seu favor, né? Está entrando no seu saldo de contas R$ 1.000. Só que você só paga, de fato, 725, né? Você tem uma economia aí de R$ 275 em virtude do imposto de renda. Além disso, ainda você tem uma contribuição da patrocinadora, que no nosso caso, né, no caso dos planos patrocinados, seria de cerca de 177 por mês, tá? Então, é isso, professor Heraldo, se você quiser fazer um complemento aí, fica à vontade, mas a ideia é compartilhar um pouco do benefício do plano de previdência na declaração do imposto de renda. Eu queria apenas ressaltar que é extremamente vantajoso manter um plano de previdência, porque você paga menos imposto de renda mês a mês, né? Por isso é importante, quando você fizer o seu planejamento financeiro, se eventualmente você não comportar contribuir 12% todos os meses, você contribua com um pouco menos. Mas naquele mês que você receber um acréscimo, um valor adicional na sua remuneração, seja em função de férias, seja em função de 13º, até mesmo de participação nos lucros. E aí eu ressalto a questão da participação nos lucros, porque não é possível você descontar a contribuição de previdência sobre a PLR. Mas é fato que no mês que você recebe R$ 10.000 de PLR, por exemplo, o seu contra-cheque vai estar mais gordo. Então, libera um pouco mais o seu salário para você contribuir, né, com um plano de previdência privada, reforçar a sua contribuição de previdência privada, que vai ser deduzido do seu salário, não tem relação com a PLR. Mas como você recebeu mais dinheiro naquele mês por conta do ingresso da PLR, você tem folga no orçamento para você colaborar com a sua futura aposentadoria, com o seu futuro eu. E, professor Heraldo, o senhor trouxe um ponto importantíssimo aqui. O exemplo que eu dei são das contribuições suplementares, né, que é um desconto mês a mês, né, do seu salário, que você define esse desconto, a qualquer momento você pode cancelar esse desconto, né, mas também é possível fazer aportes ao plano de previdência. Então, como você mencionou, a gente não consegue descontar diretamente por exemplo, eventualmente de um bônus, ou, por exemplo, eventualmente você vendeu um carro, vendeu um bem, você quer fazer essa contribuição suplementar adicional para o plano de previdência, é possível sim gerar um boleto, ou fazer uma contribuição especial, que aqui a gente chama de aporte, né? Então, se você tem interesse de utilizar esse dinheiro, às vezes você pega um montante que recebeu em um mês específico, né? Então, fale aqui com o pessoal do atendimento, que eles vão te orientar, e é possível, sim, a gente fazer esse aporte no plano de previdência. Ok. Eu vou continuar a apresentação aqui, vou retomar a apresentação. Já está? Vê se já voltou a tela. Ainda não, professor. Tá. Clica. Agora.
Esse foi. Só um momentinho. Assumiu? Então, vamos lá. Vamos dar algumas dicas para economizar no imposto de renda. Então, lembrando sempre, muito do que eu estou falando para vocês aqui é fruto da minha experiência pessoal, né? Fazendo as declarações de imposto de renda de clientes. Então, uma coisa importante para se chamar a atenção: declaração em conjunto ou em separado. Não há obrigatoriedade de você sempre apresentar do mesmo jeito. Eu já falei sobre isso, mas é bom reforçar. Você sempre apresentou em conjunto com sua esposa, com seus filhos. Eventualmente, um deles começou a receber um rendimento, avalie se não é o caso de segregar e começar a fazer declarações em separado. Você tem que fazer em conjunto, ver como é que ficou a situação e depois fazer os lançamentos em separado para ver se de fato você não está economizando o imposto de renda, né, ou até mesmo recebendo restituição. Tá? Não existe essa obrigatoriedade de sempre fazer do mesmo jeito, todo mundo na mesma declaração. Dependentes. Vocês não são obrigados a sempre lançar os dependentes. Você lança se for vantajoso para você. Naturalmente, se você fez uma despesa em construção, despesa médica, né, odontológica com um dependente, você só vai poder aproveitar dessa despesa no abatimento da sua declaração se você lançar esse dependente. Então, você não pode só pegar a parte boa. Tem que pegar a parte boa e a parte ruim. Tá? Então, se eventualmente, o que acontece com muita frequência é que quando você tem duas pessoas, o marido e a esposa, recebendo rendimentos, na maioria dos casos, é importante você fazer separado. Na maioria dos casos. O que não significa que, em algum caso específico, você tem que juntar. Especialmente quando aquela pessoa que recebe, né, que poderia fazer separado, que recebe rendimento tributável, teve uma despesa médica. Né, teve uma despesa médica, uma despesa odontológica, que são com valores altos. Então, você avalia, vou colocar junto para ver, para aproveitar essa despesa que você teve com odontologia ou com despesa de uma cirurgia, para ver se eu vou pagar menos imposto ou se até, eventualmente, vou ter restituição. Declaração completa ou simplificada. Também é da mesma forma, tá? Não é porque você sempre apresentou completa que você tem que apresentar toda a vida. Tem que avaliar todos os anos para ver se é mais vantajoso fazer a completa ou a simplificada. Lembrando o seguinte, se você tem a possibilidade de fazer um prazo para entrega da declaração de imposto de renda este ano, é até o dia 30 de maio. Então, até o dia 30 de maio, você, se fez a entrega da sua declaração e você esqueceu, por exemplo, você entregou no modelo simplificado. O modelo simplificado é aquele que você não aproveita as despesas dedutíveis. O próprio sistema vai fazer um abatimento de 20% do total daquela renda bruta para você pagar menos imposto de renda, limitado a um valor de 16 mil e poucos reais. Então, essa é a declaração simplificada. Só que você entregou na simplificada. E aí você depois encontrou lá uma despesa dedutível que, se você lançar na declaração, vai fazer com que você tenha mais restituição. Então, você quer trocar o modelo, você entregou simplificada e quer trocar o modelo para completa. Pode fazer? Pode. Até o dia 30 de maio, que é o prazo fatal, é o prazo final para você entregar a sua declaração, você pode fazer retificação, inclusive alterando o modelo de completa para simplificada ou vice-versa. Agora, passou o dia 30 de maio, a partir do dia 1º de junho, se você pretender fazer a retificação da sua declaração, não é mais permitido você alterar o modelo que foi entregue. Tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Uma outra possibilidade aqui, a questão do imóvel. Eu vejo muitas pessoas, eu também trabalho numa imobiliária, e aí lá eu sempre oriento aos clientes, a toda reforma que fizer, aumentar no valor daquele imóvel. Então, você comprou um apartamento, né, e o apartamento já era usado, e você reformou a cozinha, por exemplo. Reformou a cozinha e gastou 50 mil reais. Você comprou um apartamento de 500 mil, só que com o custo que você teve de 50 mil, agora este imóvel passou a ter um custo de 550 mil, porque você agregou valor àquele seu imóvel. Por que isso é importante? Na eventualidade de você vender esse imóvel, você comprou por 500. Passado algum tempo, você vai vender por 700. A diferença de 700 menos 500 dá 200 mil reais. Esse valor de 200 mil reais que você tem que baixar o programa de ganho de capital para pagar imposto de renda sobre esses 200 mil. Mas se você fez uma reforma e agora você está contando para a Receita
que seu imóvel não vale só 500, vale 550, então a diferença entre 700, que foi a venda que você fez, e os 550, que você está colocando as reformas lá, valorizando o seu imóvel, agora passa a ser não de 200 a diferença, passa a ser 150. Então é muito importante fazer isso, tá bom? Muitos aposentados, eles possuem casas de aluguel, eles compram casas, né? Isso é uma herança que nós recebemos da colonização portuguesa. Os portugueses é que têm essa mania de comprar imóvel e alugar e viver de renda dos imóveis também. E aí, quando você contrata uma imobiliária para fazer o gerenciamento dos seus imóveis, na sua declaração de imposto de renda, porque os aluguéis, quando as pessoas recebem os aluguéis mês a mês, eles precisam apurar o imposto de renda, tá? Ele tem que entrar lá no ECAC, lá na página da Receita Federal, né, lá, e baixar lá, eles vão, né, no caso do Carnê-Leão, não precisa baixar mais, ele faz online. Então, quem recebe aluguel tem que fazer o Carnê-Leão todos os meses, para saber se tem ou não que pagar imposto. Ah, o valor que eu recebo já está dentro da faixa de isenção. Então, se você já sabe que está dentro da faixa de isenção, não precisa utilizar o Carnê-Leão. Mas se você tem rendimentos de aluguéis e esses rendimentos estão dentro da faixa de pagamento de imposto, esse pagamento de imposto ele é mensal. Você que recebe aluguel e recebe valores tributáveis, que estão dentro daquelas faixas de pagamento de imposto, precisa lançar todo mês no Carnê-Leão, tá? Porque o pagamento do imposto de renda ele é mensal. Agora, o que nós estamos fazendo é a declaração de ajuste anual, para apurar o que foi pago além ou aquém do que efetivamente é devido, tá? Então, quem paga, quem recebe aluguel, baixa lá, vai conseguir lá gerar o DARF diretamente lá no site da Receita Federal, lá no ECAC, no Carnê-Leão, e o pagamento desse imposto sobre o aluguel recebido é sempre até o último dia útil do mês subsequente ao recebimento do aluguel. Então, você recebeu um aluguel agora no mês de abril, você vai lá no começo do mês de maio, gera o DARF e tem até o último dia útil do mês de maio para fazer o recolhimento desse DARF. Por isso é que você não pode deixar para somar todo o aluguel recebido ao longo do ano para lançar na declaração, porque você era obrigado a declarar, a pagar o imposto mês a mês. Agora, se você recebeu valores dentro da faixa de isenção, aí não precisa fazer o Carnê-Leão, você leva esses valores para a declaração de ajuste anual, que eles serão somados com os demais rendimentos tributáveis para apurar se você tem imposto a pagar ou a restituir. Uma outra situação que eu vivenciei também, era uma cliente que fazia isso, é em relação ao automóvel. A gente sabe que normalmente automóvel usado, ele tende a reduzir, a depreciar. E essa minha cliente, todos os anos, ela comprou um automóvel, e esse automóvel ela comprou zero, depois com o tempo ficou usado, e ela fazia redução do valor do automóvel mês a mês. E eu falei para ela, não pode fazer isso. Por quê? Se você compra um automóvel por 100 mil reais, aí você vai reduzindo. Todo ano você reduz, sei lá, 5%. Então o automóvel agora está 80 mil. E aí você comprou por 100, só que esse automóvel, o valor de mercado dele é de 80. E você lança 80 na sua declaração. Só que você conseguiu vender esse automóvel por 85, por 90. Olha aí, você vai ter ganho de capital para apurar. Ou seja, você está levando uma situação que você não pagaria imposto de renda se você deixasse os 100 mil reais, que foi o valor do custo de aquisição. Como você foi lançando a depreciação, você aproximou o valor lançado na declaração do valor de venda. Então, você conseguiu vender além do que o valor que você lançou. Então, você vai pagar imposto de renda desnecessariamente, porque você deveria deixar sempre de maneira permanente os 100 mil reais, que foi o custo de aquisição do automóvel. Você vendeu por 85, 90 mil, ok, você não vai pagar imposto de renda, porque você comprou por 100. Agora, se você fica lançando a redução do valor do automóvel, pode ser que em alguns períodos específicos, o automóvel usado, ele tem uma valorização e faz com que você pague imposto de renda na eventual venda desse automóvel. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção também é a chamada RRA. O que significa RRA? São rendimentos recebidos acumuladamente. É algum valor, algum rendimento tributável que você deveria receber mês a mês e você não recebeu mês a mês. Você recebeu de uma vez só. E aí, no passado, esses rendimentos eram tributados pelo total. E aí, agora, não. Quando você recebe um rendimento acumulado de meses anteriores em estoque, necessariamente você vai poder fazer
a segregação mês a mês. Isso faz com que você pague o valor do imposto de renda próximo do que pagaria se você tivesse recebido mês a mês. Então, professor, como é que eu vou saber se vou ter RRA? No próprio informe de rendimentos, a fonte pagadora vai dizer para você se você tem ou não. Tá? Quando a gente for trabalhar a declaração de imposto de renda, a gente volta a tratar desse assunto. Um outro tópico relevante, principalmente para as pessoas aposentadas, é a questão da moléstia grave. Por que isso? Porque é natural. À medida que a gente vai envelhecendo, as coisas começam a não funcionar como antes. Então, eu tive situações de clientes que eu faço a declaração de imposto de renda que eu falei para a pessoa assim, não me leve a mal, fulana, mas não tem nenhum problema de saúde que a senhora tem, porque é normal as pessoas, com o tempo, começarem a apresentar algum tipo de deficiência, né? Aí ela falou para mim, olha, doutor Heraldo, eu não tenho nada não, mas pensando bem, a única coisa que eu tenho é que eu estou quase cega de um olho. Eu falei, opa, é isso aí que a gente vai verificar. Então, nós fomos lá, conseguimos um laudo, comprovando que, de fato, ela estava com cegueira de um olho, e aí, depois desse laudo particular, nós levamos para conseguir um laudo do serviço público, porque só vale um laudo do serviço público, e aí, a partir daí, eu fiz a retificação da declaração de imposto de renda dela dos últimos 5 anos, porque a isenção por moléstia grave vale a partir da constatação da enfermidade. Então, como conseguimos comprovar que ela possuía essa enfermidade há mais de 5 anos, nós conseguimos fazer a retificação de todas as declarações anteriores, e isso dá um bom rendimento para o aposentado, né? Porque ele deixa de pagar imposto de renda para frente, ou seja, os próximos benefícios de aposentadoria ou pensão não serão mais tributados pelo imposto de renda, e recupera os últimos 5 anos de uma vez só. Entendeu? É muito vantajoso para o aposentado, o aposentado ou pensionista. Lembrando sempre, né, a isenção por moléstia grave, ela não é transmitida, né? Se você tem um aposentado que está gozando dessa condição de não pagamento de imposto de renda, porque ele tem doença grave, quando, na eventualidade da morte do aposentado, for esse benefício virar pensão, para que a pensionista também não pague, ela também tem que ter alguma moléstia grave. Então, nós temos situações em que o benefício de aposentadoria é isento de imposto de renda, por conta da condição de doença, de enfermidade que o aposentado possui, e aí, quando ele morre, a transformação em pensão, esse benefício passa a ser tributado, porque o pensionista, a pensionista, não reúne as condições necessárias para receber esse benefício fiscal. Então, agora nós vamos preencher a declaração de imposto de renda na prática, tá? Então, nós vamos trocar aqui a tela e vamos aqui trabalhar com o programa de imposto de renda. Já parei de compartilhar, agora eu vou compartilhar de novo. Guarda um minutinho, que ainda bem tem muita gente assistindo o treinamento, por isso eu peço um pouco de paciência a vocês, mas isso é muito bom porque nós estamos agora, por exemplo, com 228 telas, né? 228 pessoas ligadas aqui nesse importante treinamento que é contemplado aqui pela BR-Prev. Esse já entrou agora, deixa eu ver. Ótimo. Então, depois que você quiser baixar o programa de imposto de renda, né? Olha, lembrando sempre, é importante que você baixe de uma fonte confiável. Eu sempre recomendo que vá no site da Receita Federal e baixe o programa diretamente de lá, do site da Receita Federal. Porque é muito comum, nessa época do ano, portais de notícias divulgarem assuntos de imposto de renda, e que é de interesse de muita gente, e lá coloque um link para você baixar o programa de imposto de renda. Eu não recomendo isso, porque pode ter algum tipo de vírus, alguma coisa desagradável para você. Então, vai diretamente no site da Receita e baixa o programa de lá. Então, depois que você baixar, essa é a tela inicial do programa. Então, aqui nós vamos ter algumas pastas, aqui, algumas abas. Então, primeiro aqui é boas-vindas. Uma coisa importante. Toda vez que você abrir o programa de imposto de renda, pode ser que você abra o programa, comece a preencher a declaração e depois você não termine, você feche, todas as informações que foram digitadas lá vão ficar guardadas no sistema e você retome isso depois de um outro dia. Se eventualmente você abrir o programa e pedir para que haja uma mensagem, um pop-up dizendo para atualizar o sistema, sempre atualize, tá? Por exemplo, aqui na tela de cima, nós estamos vendo aqui, ó, a versão 1.2.
ou seja, esse programa já foi atualizado 2 vezes. O primeiro foi 1.0, então já foi 1.1 e agora é 1.2. Então, são melhorias decorrentes de alguma falha do sistema que o pessoal da Receita vai atualizando e vai disponibilizando um programa atualizado. Então, toda vez que pedir para atualizar, atualize para que aquele problema detectado não aconteça na sua declaração. Tá? E aqui nós temos o prazo de entrega, que é 17 de março a 30 de maio, até antes da meia-noite, até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, nós vamos para a aba nova. Tá? Então, é nessa aqui que nós vamos clicar para começar a nossa declaração. Vocês vejam que eu estou no programa de imposto de renda de 2025. Tá? Só que esse é um programa da declaração de imposto de renda que ele é um programa flex, ou seja, ele é álcool, gasolina, elétrico, é movido a gás, porque este programa de imposto de renda ele é muito utilizado para declaração de ajuste anual. Tá? Consegue visualizar o meu mouse ou não? Sim, né? Okay. Declaração de ajuste anual. Mas ele também é utilizado para declaração final de espólio e também declaração de saída definitiva do país. Então, é esse mesmo programa. Basta que você flague na função que você quer, no tipo que você quer, que aí a Receita vai entregar exatamente o que você pretende. No caso aqui de declaração final de espólio, faleceu uma pessoa durante o ano de 2024 e o inventário não foi concluído no próprio ano de 2024, não é esse aqui que você vai fazer. Você vai fazer uma declaração de ajuste anual normalmente para essa pessoa falecida. E aí tem um campo específico dentro da declaração que você vai informar que trata-se de espólio. Tá? E você vai ficar entregando a declaração normal dessa pessoa falecida até que o inventário se encerre, seja por meio de uma decisão judicial, no caso de um inventário judicial, ou por meio da emissão de uma escritura pública, no caso de um inventário extrajudicial. Então, no ano em que sair essa decisão final e que for concluído, aí é que você utiliza esse modelo aqui, esse tipo de declaração final de espólio, porque esse contribuinte, esse CPF, de fato, encerrou. Não haverá mais nenhuma movimentação em nome desse CPF, desse falecido. Tá bom? E aqui vamos para cá, para a declaração de ajuste anual. Então, aqui nós temos 3 possibilidades. Nós temos a primeira aqui, iniciar a declaração a partir da pré-preenchida, disponível com a conta Gov, nos níveis ouro ou prata. Então, a conta Gov, ela possui 3 níveis, bronze, ouro e prata. Né? Ou bronze, prata e ouro. E aí, as pessoas que estão no nível bronze não vão poder importar os dados, mas é recomendável que a gente comece sempre por aqui. Por quê? Porque aqui é a base de dados que a Receita Federal já dispõe. A Receita Federal já tem todas as informações que as fontes pagadoras entregaram para a Receita Federal, seja um empregador, seja um hospital, um plano de saúde, uma imobiliária, todo mundo é obrigado a prestar algum relatório para a Receita Federal, já disponibilizou isso. Tanto é que, por que no passado nós começávamos a fazer a declaração a partir do dia 1º de março, e agora mudou para o dia 17, né? Justamente por conta disso. 17 de março, para esperar que as empresas entreguem as informações e aí as pessoas já iniciem a sua declaração já com essa base de dados já disponível na Receita. Então, é preferível sempre que você inicie por aqui. Ah, mas a minha conta não é ouro nem prata, é bronze. Então, você entra lá no aplicativo, baixa o aplicativo no celular, e aí você entra e lá você solicita para alterar o nível de segurança. E vai pedir para que você faça, por exemplo, uma confirmação via facial, né? Você vai fazer essa confirmação para que melhore o nível de segurança para a prata ou para ouro. Então, vamos simular que é por aqui que nós vamos começar. Então, se a gente começar por essa aqui, obtendo as informações diretamente da base de dados da Receita, você pode fazer a declaração para você mesmo, ou você pode fazer a declaração por procuração. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que eu faço declaração, então eu faço por procuração. Só que nesse campo aqui, CPF do declarante, eu vou informar o CPF do cliente. Então, eu informo o CPF do cliente aqui. Deixa eu colocar um CPF qualquer aqui. Senão isso vai passar. E aqui eu coloco um CPF e eu digito OK. O CPF não passou. Deixa eu colocar um CPF válido. Acho que é o contrário. 578. Deixa eu ver aqui. Só para vocês verem o que é que
5, 7. Eu acho que é assim. Lembrei. Agora vai. Então, o CPF do declarante está aqui. Não. 4, 2, 1. 4 aí. Deixa eu apagar tudo. A última tentativa, senão a gente pula aqui. Agora eu acho que vai, hein? Ok, passou. Então, aqui está dizendo o seguinte: é necessária autenticação digital para acessar as seguintes funcionalidades: obter a declaração pré-preenchida e obter os dados demonstrativos do Carnê-Leão Web, que é aquele no caso de recebimento de aluguéis. O Carnê-Leão também é para aquelas pessoas que prestam serviços não empregatícios, né, que não tenham vínculo de emprego, né? Você lança no Carnê-Leão. Então, você tem que lançar no Carnê-Leão alguns movimentos, e aí depois você pode importar esse Carnê-Leão, que ele já foi feito diretamente lá no site da Receita Federal. Então, o preenchimento do manual de declaração não requer autenticação, mas eu quero preencher automaticamente. Então, desejo prosseguir? Sim. E aqui, nesse momento, vai abrir uma página na internet para a conta Gov. Lá na conta Gov, eu vou autenticar. Como eu sou procurador, eu tenho que me autenticar. Vou autenticar com os dados. Tá? Só vou parar por aqui, só para demonstrar que é possível você puxar. Se você fizesse aqui só para você mesmo, né, você está fazendo aqui declaração própria, aí não precisaria nada disso. Né? Pelo menos não. Você vai novamente se logar no site da Receita Federal, só que você vai fazer essa autenticação com os seus próprios dados, né? Seu CPF e a sua senha. Tá? Então, vamos seguindo aqui. Então, ok, isso aqui é a hipótese de a gente puxar os dados diretamente do site da Receita, tá? Mas você tem a outra possibilidade aqui de você iniciar importando dados, né? Se você fez a declaração e está na máquina que você entregou a declaração no ano passado, você está fazendo a nova declaração na mesma máquina, você pode importar os dados da declaração de 24, né? Você basta clicar aqui e aí você vai indicar para o programa onde você salvou a declaração do ano passado. Aí você digita o CPF da pessoa, né? Se você fizer mais de um, o seu ou de sua esposa e tal. E aí você vai clicar, vai aparecer vários CPFs, você clica em cima e aí vai trazer para a declaração nova desse ano todos os dados cadastrais relativos ao ano passado. E aí você vai apenas confirmar, porque vai trazer, por exemplo, vai trazer seu endereço, vai trazer os dependentes, vão trazer lá os pagamentos realizados, e aí você vai confirmando se efetivamente tem ou não, se continua ou não, todos os lançamentos que foram realizados no ano passado. Tá? E você pode também iniciar a declaração em branco. Então, no caso da declaração em branco, você começa do zero, você não tem informação nenhuma. Tá? Então, aqui nós vamos fazer, então, nessa parte aqui, nós estamos fazendo aqui nessa página de declaração nova. Então, só que eu vou pegar aqui para vocês uma declaração em preenchimento, uma que eu comecei a fazer, né, para a gente adiantar. E me fornecer aqui um informe de rendimento aqui da VRF, e aí eu fiz alguns lançamentos, né? E aí eu acrescentei outras informações também. Então, a primeira tela, quando você abre a declaração, é essa aqui. Aqui ele traz os principais ícones que normalmente são utilizados na declaração. Mas é recomendável que você entre aqui pelas essas fichas, tá? E você vai seguindo aqui essa sequência. Então, a primeira delas é a identificação do contribuinte. E aparece aqui a primeira pergunta: que tipo de declaração você deseja fazer? É uma declaração de ajuste anual original, ou seja, é a primeira vez que você está fazendo a declaração desse ano, ou você já está retificando? Se você faz aqui a plega na original, o que vai acontecer? Se você pegou lá as informações do site da Receita Federal, ou a declaração anterior está aqui também nessa mesma máquina sua, automaticamente esse campo aqui já vai estar preenchido. Eu estou começando uma declaração do zero, não puxei dados da Receita Federal e nessa máquina que eu estou utilizando não tem a declaração do ano passado. Então, você vai ter que pegar a sua declaração do ano passado e informar aqui o recibo, o número do recibo da declaração do ano passado. Tá? Se você eventualmente fizer declaração retificadora, você
vai lançar aqui o número do recibo da declaração anterior. Então, você fez uma original e agora você quer retificar. Então, você vai pegar o recibo da declaração de 25, não da de 24. Tá? Se você coloca aqui, ó, pede para pegar de 24. Se você vai retificar, pede para você pegar de 25. E aí tem uma informação aqui que eu já até falei para vocês. Ó. Após o prazo previsto para a apresentação, que é 30 de maio de 25, não é admitida retificação da declaração que tenha por objetivo a troca de opção por outra forma de tributação, desconto simplificado ou utilização de deduções legais, que é a declaração completa, que é o que eu falei para vocês. Até 30 de maio, que é o prazo limite para a entrega da declaração, você pode retificar quantas vezes quiser, mudando, inclusive, de completa para simplificada e de simplificada para completa. Passou 30 de maio, no dia seguinte, você pode continuar retificando, só que não pode mais trocar essas possibilidades de dedução aqui. Tá? Então, vamos continuar seguindo aqui. Então, aqui, basicamente, são dados cadastrais. Então, você coloca o seu nome, data de nascimento, importantíssimo você flagar isso aqui, né, para declarar se você é uma pessoa com doença grave ou deficiência física ou mental. Pode ser tanto o próprio declarante ou algum dependente, porque isso aqui é um dos itens para priorizar a restituição do imposto de renda, tá? Houve alteração de dados cadastrais? Aí você vai dizer que sim ou não. Já teve situações de clientes meus que eu coloquei não, porque ele falou para mim que não houve nenhuma mudança. Mas quando eu tentei fazer a transmissão, dava divergência com a base de dados da Receita. Então, quando dá divergência dizendo que a base de dados da Receita Federal está divergente com a declaração, você não sabe exatamente o que é. Então, a solução é dizer que houve, assim, alteração de dados cadastrais, e aí depois você transmite, porque você está dizendo para a Receita, ó, assume aí o que está aqui nessa declaração. Então, você não vai parar não vai ter mais essa inconsistência. Tá? Possui cônjuge ou companheiro? Então, se você não tiver, você coloca aqui que não. Se tiver, você sempre coloca sim e informa o CPF. Ah, professor, mas eu não vou fazer a declaração conjunta. Vou fazer a minha e meu cônjuge vai fazer a dela. Não, mas mesmo assim, você tem que informar, porque aqui é o momento em que a Receita Federal vai fazer a comunhão dos bens. Vai verificar os bens informados na declaração do cônjuge e na declaração dessa pessoa, do contribuinte que está entregando essa declaração. Então, há esse cruzamento. Ela vai informar o seu CPF e você vai informar o CPF dela, mesmo que não conste um e outro como dependente da declaração. Outra informação importante aqui, você precisa informar para a Receita Federal se você era residente no exterior e passou a ser residente no Brasil no ano de 24. Então, se você colocar não, ok, mas se você colocar sim, você vai ser obrigado a informar a data que você retornou ao Brasil, tá? Se você retornou e permaneceu aqui até 31 de dezembro, você veio e saiu de novo, você não voltou para o Brasil, não passou a condição de residente fiscal. E eu tenho até uma situação de um cliente que está nessa situação aqui, viu? Complicada a situação dele. Foi embora do país, fez a declaração de saída definitiva, só que o bonito não falou para as fontes pagadoras. E tem duas entidades de previdência que pagam a aposentadoria por rapaz, tributando todo mês. E aí ele caiu na malha fina, né? Porque para a Receita Federal ele é não residente e as entidades informaram que pagaram rendimentos tributáveis com base no regime tributário que escolheu, regressivo ou progressivo. E aí o nosso amigo caiu na malha fina e eu estou tentando resolver lá essa situação. Então, continuando aqui. Aqui é o endereço da pessoa, né? Onde a pessoa reside e tal. Aqui, natureza da ocupação. Então, você clica aqui e escolhe a natureza da ocupação que mais se adequa à atividade que você exerce. Na maioria dos casos, é aqui, empregado de empresa do setor privado, né? A não ser que você seja de instituição financeira, que você vai clicar no número 2, tá? E uma coisa importantíssima aqui, quando você vai colocar a sua ocupação principal, professor, eu tenho mais de uma ocupação, eu faço 2 atividades. Então, você vai procurar informar aqui aquela atividade que vai te dar maior rendimento. É essa que você vai informar aqui. E uma coisa importante, que tem algumas profissões que estão exigindo agora que você informe o registro profissional. Não todas, né? Como, por exemplo, aqui eu coloquei como advogado, está pedindo. Se eu clicar aqui e procurar, por exemplo, médico, da mesma forma, engenheiro, todas as profissões regulamentadas, elas estão exigindo que seja colocado o registro profissional. Ok? Dependentes. Agora nós vamos para a aba aqui de dependentes. Então, quem é que pode ser dependente? Aquelas pessoas que nós já informamos lá, né? Mas aqui, quando a gente for fazer o lançamento, a gente vai ter que escolher e determinar qual é a qualidade desse dependente que nós estamos informando. Então, ao preencher esta ficha, o contribuinte deve incluir na declaração todos
as informações dos dependentes relacionados, tais como rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos não tributáveis, todos os bens, todos os direitos, as dívidas desse dependente, os pagamentos que ele realizou, né, independentemente da forma de tributação, utilizando as deduções legais cabíveis ou desconto de 20%. Então, independentemente se eu vou utilizar uma coisa ou outra, eu sou obrigado, porque se eu opto pela declaração simplificada, os lançamentos, os pagamentos que eu fizer na declaração que poderiam me gerar uma restrição, não vão ser utilizadas, porque para mim ficou mais vantajoso entregar a declaração simplificada. E aí você fala assim, mas então eu não vou nem lançar as despesas odontológicas, médicas dos meus dependentes. Não, você tem que lançar. A Receita quer saber para quem você pagou. Não para você se aproveitar fiscalmente desses lançamentos, mas para que a Receita vá fiscalizar se aquela pessoa que você falou que pagou, se de fato a pessoa está lançando lá como recebeu. Tá? Então, esse é o objetivo. Quando você lança um valor aqui de pagamento que você não se aproveita fiscalmente, não é em benefício próprio, é em benefício da Receita apurar se a pessoa que recebeu, de fato, está ou não lançando. Então, aqui, por exemplo, eu lancei, vamos editar esse caso aqui. Então, aqui, a gente tem que escolher o tipo de dependente. Então, pode ser esposa, né? Nesse caso aqui é a esposa, companheira, para que seja companheira, pela norma da Receita Federal, tem que ter 5 anos de convivência, há mais de 5 anos, ou possuir filho em comum. Então, nesse caso desse dependente, é esse item 11. Aí você lança o CPF, a data de nascimento, o nome, tá? E aqui veja que você tem informações relativas ao e-mail e telefone celular, tanto para o contribuinte quanto para os dependentes. Então você fala assim para mim, professor, então, quando eu receber um e-mail dizendo que é da Receita Federal, ou receber um SMS da Receita Federal dizendo assim, olha, você tem a restituição a receber, dando algum tipo de vantagem para você, eu tenho que abrir, clicar no link? Não, a Receita não manda nenhuma informação desse tipo. A Receita utiliza essas informações aqui simplesmente para te dar um aviso. Tem uma informação nova na sua caixa postal. Aí você tem que se logar no ECAC para saber que informação é essa. Tá? A Receita Federal não manda nada dizendo para você assim, você tem imposto a receber, você diz valor X para crescer os olhos. Né? Não manda nada disso. Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, nessa declaração aqui, eu lancei a esposa como dependente e lancei também o filho como dependente. Esses dados aqui que estão lançados na declaração de ajuste anual são todos dados fictícios, tá? Nós temos sites em que geram números de CPF, geram números de CNPJ, então esses dados são fictícios. Realmente não existe Joaquim da Silva com esse CPF, com essa data de nascimento, não tem nada disso, tá? São todos dados fictícios. Eu só coloquei aqui, eu fui buscar um dado para passar, para não ficar dando crítica de maneira recorrente. Então aqui eu lancei como filho. Quando você vai lançar uma pessoa como filho, você veja que existem 3 hipóteses. Filho ou enteado até 21 anos, filho ou enteado cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica, porque a dependência vai até os 24, filho ou enteado com deficiência, nesse caso, independentemente da idade. Então, tem que sempre lançar de maneira correta, tá? Então, já fomos aqui na de dependente. E alimentandos. O que são esses alimentandos? Então, você separou-se, né, da esposa, né, e aí houve o divórcio e ficou incumbido de pagar pensão alimentícia, seja para a esposa, seja para o marido, para os filhos. E é nesse momento aqui que você vai lançar para quem você está efetivamente pagando. Você vai clicar aqui em um novo, e aí você vai informar se o alimentando, se ele mora no Brasil, vai informar o CPF dele, a data de nascimento, o nome, vai informar quem é o alimentante, né? Quem é o alimentante, quem paga a pensão para ele é o titular da declaração ou ele está inserido aqui como independente. Então, aqui você vai lançar os dados relativos à pessoa que vai receber essa pensão, essa pensão alimentícia, né? E aí você vai, se você escolher um dependente, você vai escolher quem é esse dependente que está pagando essa pensão. Por exemplo, a sua esposa que está pagando a pensão para um filho que eventualmente ficou com o pai. E aí você vai ter que dizer qual é o documento que justifica você pagar a pensão para essa pessoa. É uma escritura pública, portanto, por meio de um cartório? É uma decisão judicial? Ou são as duas coisas, escritura pública e decisão judicial? Então, você vai preenchendo de acordo com o documento que você possui. Lembrando, alimentandos não pode figurar como dependente na mesma declaração.
Tá? A única exceção é se você passou, se a pensão foi estabelecida ao longo do ano. Então, se foi estabelecida ao longo do ano de 24, então, por um período, ele era seu dependente. Depois que houve a separação e a determinação do pagamento da pensão, ele sai da condição de dependente e passa para a condição de alimentando. Tá? Então, nos anos seguintes, vai ser sempre alimentando, deixa de figurar como seu dependente, porque essa pessoa está residindo com a pessoa que separou do cônjuge, a esposa ou o marido. Outra ficha importantíssima aqui são os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular. E aqui eu lanço um exemplo do informe aqui da BRF. Então, as minhas me forneceram aqui no informe. Então, você lança exatamente de acordo com a fonte pagadora. A fonte pagadora vai te dar um informe de rendimentos, né, financeiros. E aí, esses valores é que vocês vão lançar exatamente do jeito que você está recebendo, nos campos correspondentes. Então, o primeiro campo aqui, total dos rendimentos tributáveis, inclusive férias. Então, você vai lançar nesse campo aqui. Então, você começa com o CNPJ da entidade que está realizando o pagamento para você, a fonte pagadora, e aí escreve aqui quem é a entidade, o nome da empresa ou da entidade, lança os valores recebidos conforme está descrito no próprio informe, e lança se fosse, por exemplo, aqui, um empregado da BRF. Então, ele lançaria o CNPJ, lançaria o nome da empresa, rendimentos recebidos da pessoa jurídica, que seriam a soma dos salários da pessoa, a contribuição que pagou para o INSS, o empregado paga para o INSS. Nesse exemplo aqui, como é de um aposentado, não tem contribuição para a Previdência Oficial. O imposto que foi retido na fonte, ao longo do pagamento, né, do recebimento dos salários mensais, no caso do empregado, ou ao longo do ano dos benefícios recebidos. O 13º salário e o imposto de renda retido sobre o 13º. Então, todas essas informações estão aqui no informe. Então, é importante, quando você for fazer a declaração, que você imprima o informe e aí você vá ticando. Né? À medida que você vai lançando, você vai riscando que você já lançou. Porque os campos nem sempre são na sequência. Por exemplo, você lança os rendimentos tributáveis, está aqui. Quando você for lançar o 13º, ele está aqui embaixo. E tem outros valores que precisam ser lançados. Então, aí você escolhe se você vai, já aproveita que está na tela para o 13º e desce até aqui e já diz que você lançou, né? Ou se não vai seguindo a sequência e vai procurando na declaração. Eu acho melhor seguir exatamente o que está aqui na tela e vai procurando nos documentos onde está o valor correspondente ao item procurado aqui. A próxima ficha que nós temos aqui é de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou de exterior. E aqui nós temos que informar quem está recebendo esse rendimento, né? Se é o titular que está apresentando a declaração ou se é algum dependente. Tá? Se for o titular, eu tenho aqui essa primeira aba aqui, rendimento do trabalho não assalariado. Então, eu fiz um lançamento aqui no mês de janeiro de 24, que essa pessoa, esse declarante, todas essas informações aqui são fictícias, tá? Esses CPFs aqui não tem valor. Então, eu informei que essa pessoa, no mês de janeiro, fez alguma atividade não remunerada que ganhou R$ 1.200, né? Foi, por exemplo, atuou como cuidadora de um idoso, por exemplo. Então, quem pagou para essa pessoa, para esse declarante dessa declaração, foi o filho, que tem esse CPF. Mas o beneficiário por esse serviço foi o idoso ou a idosa. Então, lança o outro CPF. Então, quando você vai fazer esses lançamentos, eu vou editar aqui para vocês verem. Então, então você trabalhou como cuidador, né? E você recebeu esse rendimento. Então, você prestou serviço para alguém. Então, quem te pagou tem esse CPF. E se não for a mesma pessoa que está recebendo o serviço, for um idoso, você lança o CPF da pessoa que recebeu o serviço. E aí o valor que você efetivamente recebeu naquele mês. E aí você vai lançando todos os meses correspondentes. Tá? Rendimentos do trabalho não assalariado. Algum bico que você faz. E aqui no campo, nessa parte, outras informações, ele transporta o trabalho não assalariado, né, da ficha anterior para cá, e aqui você tem a possibilidade de lançar os aluguéis, por exemplo. Se você recebeu e fez o carnê-leão, né, você recebia aluguéis dentro da faixa de tributação, você tem que fazer o carnê-leão para recolher o imposto mês a mês, e aí você transporta todos os valores para cá. Nesse exemplo aqui, a pessoa está dentro da faixa de isenção, então você lança exatamente aqui. Quando você faz o pagamento mês a mês do carnê-leão, automaticamente vai ser preenchida toda essa coluna e também essa coluna aqui, de DARF, do código 0890. São os DARFs gerados pelo carnê-leão.
tudo se torna automático. Então, outra pasta aqui, rendimentos isentos e não tributáveis. Então, aqui nos rendimentos isentos e não tributáveis, no caso aqui do informe da BRF, nós temos uma pessoa numa condição que ela tem 65 anos. Então, tem um valor que consta aqui como 65 anos. Então, ela escolhe aqui no código 10, né? Quando você vai fazer o lançamento, deixa eu pegar um novo aqui para vocês. Ó, vai fazer um novo. E aqui, rendimentos isentos e não tributável. Então, veja que existem várias possibilidades para você lançar. Rendimento isento e não tributável. Então, você tem que procurar de acordo com o que foi informado para você aqui. Ah, mas o que foi informado aqui não tem aqui. Então, você lança como outros, né? E aí você faz os lançamentos. Tá? Então, voltando aqui para esse lançamento aqui da pessoa com 65 anos, porque é importante, acontece com frequência esse tipo de erro, tá? Digamos que um contribuinte ele tem duas fontes pagadoras, recebe a aposentadoria do INSS e aqui da BRF Prev. Então, cada fonte pagadora vai utilizar a dedução do idoso, mês a mês. E quando for fazer a entrega do informe, vai fazer constar que ela fez uma redução. Nesse exemplo aqui foi pelo teto, reduziu 22.847,76, que é o máximo que pode reduzir. E o INSS também vai apresentar o informe dizendo que fez a mesma coisa. Só que essa dedução por idoso não é por fonte pagadora, é pelo CPF. Então, como só é um CPF, é só um declarante, você vai ter que pegar esses valores que eventualmente você recebeu na condição de isenção e levar para a tributação. Você veja, por exemplo, aqui, ó, aqui é o valor máximo, que é R$ 1.903,98 por mês. Então, se você multiplicar 1.903,98 por 12, vai dar esse valor. Digamos que você pegou os valores somados, né, do INSS mais o que a BRF pagou. Então, o INSS pagou mais 22 mil. Então, você vai lançar aqui 44 mil. Se você lança aqui 44 mil, vamos ver o que vai acontecer. Ó, o CPF excedeu o limite de rendimentos referentes à parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada e pensão do declarante com 65 anos. Deseja transferir os valores excedentes para a ficha de rendimentos tributáveis? Então, vai fazer o seguinte, ó, essa fonte pagadora que você está dizendo aí, que você recebeu R$ 44 mil, você só tem direito a deduzir 22. Você aceita que o próprio sistema faça o ajuste? Se você colocar sim, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele já passou aqui a informar o valor total, que é os 22 mais o 1.903 do 13º. Então, aqui nessa ficha, ele já ajustou para o valor máximo. E lá no rendimento tributável, veja que vai aparecer um outro lançamento com a diferença. Tá vendo? Esse lançamento de 21 aqui é justamente a diferença que eu lancei lá de R$ 44 mil. Tá? Então, isso acontece com frequência. Eu tive, inclusive, que responder, quando eu trabalhava em seguradora, no jurídico, responder dúvidas de clientes relacionados a isso. Não, e para o cliente, sempre quem é a empresa privada. Porque ele fala, não, o INSS está certo, quem errou foi você. Eu acho que vocês devem acontecer a mesma coisa, o INSS está certo, quem errou foi você. Ninguém errou. Cada fonte pagadora utilizou a legislação. A legislação diz que você pode fazer uma dedução de uma parcela de 1903 para cada pessoa que recebe aposentadoria ou pensão a partir de 65 anos. E uma coisa interessante, eu já vi algumas entidades, eu não sei se vocês fazem isso, é uma questão de vocês verificarem internamente, eu já vi aposentados que falaram assim, mas eu não quero receber essa isenção, porque quando eu vou fazer a apresentação da minha declaração, eu nem sempre tenho dinheiro para pagar o imposto. Então, eu prefiro ser tributado mês a mês. Como ele não tem essa possibilidade no INSS, eu já vi algumas entidades proporcionarem isso para os seus aposentados. Mas isso é uma questão interna, cada entidade trabalha de uma maneira. Tá? Rendimentos isentos e não tributáveis. Ainda aqui nós temos outro valor aqui, caderneta de poupança. Então, eu lancei aqui caderneta de poupança, como rendimentos isentos e não tributáveis. Então, você vai seguindo, você pega o seu informe de rendimentos financeiros fornecido pelo banco e você vai simplesmente verificando. Os bancos já apresentam até qual é o quadro, né, que você tem que lançar na pastinha rendimentos isentos, já lança, inclusive, já diz qual vai ser o código que você lança e vai apenas copiando. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, de rendimento de poupança, você vai ter que visualizar, aqui rendimento isento e não tributável. O saldo da caderneta de poupança não é informado aqui. Aqui são apenas os rendimentos. O saldo você informa em bens e direitos. Então, quando você vem aqui, ó, bens e direitos, você vai ter aqui, ó, uma caderneta de poupança. Então, você informa aqui o principal, né, do que você tem de saldo, e só que no final, depois que você individualizar os bancos e tudo mais, você vai
você vai informar o saldo posicionado em 31 de dezembro de 23, o saldo posicionado em 31 de dezembro de 24, e aí você vai informar o rendimento isento decorrente dessa poupança. E aí, nessa pasta aqui de rendimento isento, é importante que você lance a questão dos rendimentos isentos, não começando pelo próprio rendimento. Você vai aqui em bens e direitos, porque aí você consegue fazer a vinculação do rendimento isento exatamente com o seu bem ou direito aqui. Então, quando você clica aqui, automaticamente já vai para outra pasta de rendimentos isentos, dizendo que esse rendimento isento está vinculado àquela caderneta de poupança. Do mesmo modo, quando você clica aqui, ó, vai para a pasta aqui de bens e direitos, demonstrando que aquele rendimento isento está vinculado a essa caderneta de poupança. Tá ok? Vamos seguindo aqui. Essa pasta aqui não é importante. Aqui que é o tal do RRA, rendimentos recebidos acumuladamente. Então, deixa eu só abrir para vocês. Se você tiver RRA, você vai lançar exatamente do jeito que você recebeu no seu informe de rendimentos. Vai informar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora, os rendimentos tributáveis, se tem parcela isenta, tudo isso vai estar discriminado no seu informe. Agora, o que você tem que ficar atento é o seguinte, se tem pensão, tudo isso você vai lançando aqui, tá? A quantidade de meses, ó, aqui o número de meses, ou seja, você está recebendo de uma vez só um bolo só, um total, mas refere-se a 10 meses, 2 meses, 3 meses, 5 meses, tudo isso vai constar no informe. Você vai informar aqui o mês em que você recebeu, também vai constar no informe, o mês do ano passado que você recebeu. Agora, o que vocês precisam ficar atentos é isso aqui, a opção pela forma de tributação. Por quê? O RRA, quando você for lançado aqui no seu informe, ele é sempre tributado exclusivamente na fonte. E já foi pago imposto lá, quando a fonte pagadora te pagou. Só que você tem a possibilidade de alterar para ajuste anual. Em geral, quando você opta por ajuste anual, você acaba pagando a mais, tá? Só em situações muito específicas é que você acaba se beneficiando quando você opta por ajuste anual. Então, muita atenção em relação a isso. Se você clica em um ou outro, fique atento ao que está aparecendo aqui para saber se você está recebendo a mais ou a menos. Tá? Muito atento em relação a isso. Essa pasta aqui de imposto pago, nada mais é do que você trazer automaticamente, aqui existe a possibilidade de você pagar via DARF os valores que você, para não chegar na declaração, você tem um valor muito grande a pagar. Você pode voluntariamente pagar alguma coisa. Se você for pagando isso, você pode somar os valores aqui, tá? Essa pasta aqui, a outra pasta importante é aqui, ó, pagamento atual. Aqui você vai lançar os valores que podem gerar dedução na sua declaração. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma escola, nós estamos lançando aqui uma escola para um dependente, eu sempre tenho que informar, ó, instruções, né, despesa com instrução, eu tenho que informar se é do titular ou se é de dependente, ou de um alimentando, tá? Se eu pago pensão alimentícia para alguém. Eu informo os dados, eu tenho que selecionar quem é o dependente dentre aqueles que estão informados, ou seja, eu não tenho como lançar de novo aqui o dependente. Ele já tem que ter sido lançado lá na aba dependente. Tá? Informa aqui a instrução, né, a empresa que está fornecendo essa instrução, a escola, digo a que se refere e lanço aqui os valores pagos. Ah, mas professor, o valor da dedução de escola, de instrução, é até 3.500 e pouco. Você está lançando aqui 15 mil. Exatamente. 15 mil foi o que eu paguei. Só que veja que aqui do lado, ó, parcela não dedutível, valor reembolsado. Então, eu tenho uma parcela não dedutível. Por quê? Apesar de eu ter pago 15 mil para a escola, 3 mil desses valores que eu paguei para lá refere-se a material escolar. E material escolar não se compensa. Então, eu tenho que formar dessa maneira, 15 mil e 3 mil, que é, apesar de eu ter pago num boleto só 15 mil reais, eu paguei o ano inteiro, desse valor, 3 mil refere-se a material escolar. Apesar de eu ter dedução apenas de 3.500, eu tenho que lançar o valor real que efetivamente eu paguei para a escola. Outra verba importante que dá dedução aqui é o plano de saúde. Então, você procura aqui a questão do plano de saúde, o plano de saúde no Brasil, e você informa se essa despesa é do titular, de dependente ou do alimentando, lança o CNPJ do plano de saúde e assim por diante. Você lança o valor que você pagou efetivamente durante o ano e se teve algum desse valor que foi pago, algum valor que foi devolvido para você por meio de reembolso, você lança também, porque a dedução na sua declaração vai ser esse valor menos esse, porque esse você já recebeu de volta. Então, nesse exemplo aqui seria 25 menos 3, vai entrar como dedução apenas 22 mil reais. Temos aqui um valor aqui, ó, referente à Previdência, né? Nós temos aqui um pagamento para BRF Previdência. E aí eu chamo a atenção em relação a esse código, tá? Para a Previdência, nós temos dois códigos.
temos o Código 36, Previdência Complementar, inclusive FAP, e temos o 37, Contribuições para as Entidades de Previdência Complementar, que trata o parágrafo 15 do artigo 40 da Constituição Federal. Então, as previdências de fundo aberto, a previdência fechada, a previdência aberta e FAP é sempre no Código 36. Esse Código 37 aqui é para o caso de um ente federado, um município, o Estado ou a União, que queira limitar os benefícios dos seus servidores ao teto do INSS. Aí, quando ele faz isso, ele é obrigado a criar uma instituição para pagar as contribuições, para pagar os benefícios daquelas pessoas que quiserem uma contribuição além do teto. Aí pode contratar a previdência dessa entidade, e aí essa tributação ela não está limitada a 12%. Tá? Então, limitada a 12% da renda bruta anual é só o Código 36. Esse no Código 37, como os servidores públicos no passado tinham a possibilidade de se aposentar com salário integral, quando veio essa lei limitando ao teto do INSS, fez com que houvesse uma possibilidade de uma contribuição a mais, de uma dedução a maior no imposto de renda desses servidores. Então, ele vai ter uma dedução limitada à contrapartida da empresa. Digamos que a lei que criou essa previdência para esses servidores públicos diz que a empresa pode pagar, um empregador pode pagar para ele uma contribuição em contrapartida de 3%, 4% e 5%. Ele escolhe livremente. Então, ele escolheu 5%. Só que aí, além disso, dessa contribuição que ele faz e recebe a contrapartida da empresa, ele pode ainda contribuir com mais 12% para uma previdência privada. Então, nesse exemplo que ele está pagando lá 5%, ele vai ter 5% e mais 12%. Ele vai poder bater 17%. Então, ele lança os 5% nesse Código 37, que é exatamente a contribuição que ele fez e recebeu a contrapartida da empresa, e aquela contribuição que ele fez até os 12%, ele vai lançar no Código 36. Ok? Deixa eu ver o que nós temos mais aqui importantes. Doações efetuadas. Eventualmente, o pai pode doar dinheiro para o filho, por exemplo, né? E aí ele é obrigado a lançar aqui essa doação que foi feita. Não há incidência de imposto de renda nessa doação, tá? Você pode doar para alguém, doação em bens e direitos. Aí você indica aqui quem recebeu, o donatário, o nome do donatário, né? E o valor pago. E aí esse aqui não vai gerar imposto de renda, nem a pagar, nem a restituir. Mas isso aqui é importantíssimo para as receitas, para as fazendas estaduais. Por quê? Doação pode ter pagamento de TCMD, porque ITCMD é imposto de transmissão, causa morte e doação. Então, se você lança de algum modo que realizou alguma doação aqui, a Receita Federal vai mandar essa informação para o estado em que você tem domicílio fiscal. E aí a Receita do estado pode mandar uma cobrança para você. Manda um boleto dizendo, consta a sua declaração de imposto de renda que você doou portanto, para fulano. Prove que você fez o pagamento do ITCMD. Se você não provar que pagou, você vai ter que pagar. Outra parte importante aqui, bens e direitos. Nós estamos já finalizando aqui, bens e direitos. Então, aqui, bens e direitos, nós temos vários grupos a serem lançados. Então, dependendo do bem ou direito que você vai lançar, se é um bem imóvel, se é um carro, por exemplo, bem imóvel, participação societária, né? Você é sócio de alguma empresa, se é aplicação investimento, você vai selecionar aqui. E aí você vai lançar. Nesse caso aqui, eu estou lançando um bem imóvel, um apartamento. Então, localizado no Brasil, aí você lança os dados relativos a esse imóvel, o código IPT, uma data que você comprou, uma descrição desse imóvel, né? Na eventualidade desse imóvel, você ter comprado esse imóvel financiado, é aqui que você vai lançar o financiamento, tá? Apesar de ser uma dívida, né, no caso de compra parcelada de automóvel e imóvel, você não lança em dívidas de ônus reais. Lá você lança empréstimos que você contraiu. Aqui, quando você tem um bem dado em garantia de algum empréstimo que você contraiu para a aquisição daquele bem, é aqui que você lança. Então, aqui você está lançando. Você pode lançar, você descreve aquilo que está acontecendo, né? Nesse exemplo aqui, eu estou fazendo uma reforma, né? Eu comprei um imóvel e paguei 650 mil em 2023, só que no ano passado eu fiz uma reforma e gastei 40 mil. Comprei uma cozinha nova e troquei o piso, instalações da cozinha. Então, esses 40 mil eu estou somando aqui, Então, o imóvel que era 650 agora passou para 690. Isso é importantíssimo, porque quando eu for vender esse imóvel, não vai ter o ganho de capital apurado sobre 650, mas só sobre esse valor aqui, tá? Eu fiz um lançamento aqui também, no caso de parcela aqui de carro, por exemplo, para você ter bem. Eu comprei esse carro aqui, fiz isso aqui de bens e disse que esse carro eu comprei financiado. Então, eu comprei esse carro lá no ano de 2023, paguei 35 mil à vista,
né? E aí eu financiei o restante em parcelas de 36 meses até de R$ 2.500. Então, no ano de 2023, dezembro de 23, eu paguei 35 mil. Ao longo de 2024, eu paguei mais 30 mil. Então, 30 mil que eu paguei em 24 mais 35 vai dar 65. E assim você vai fazendo até você quitar o financiamento. Aí você vai dizer assim, professor, quando eu terminar o financiamento, o valor que eu paguei é muito maior do que o valor do carro. Ótimo. Porque se você eventualmente for vender, não vai ter ganho de capital. E essa é a maneira correta de você fazer os lançamentos. Tá? Dívidas de ônus reais. Já estamos finalizando aqui. Aqui é o caso de você ter algum empréstimo. Você contraiu um empréstimo no banco, tal, não tem nenhuma garantia, e aí você lança aqui. É um banco, no Bradesco, por exemplo, estabelecimento bancário comercial. E você escreve aqui o que você fez, né, a operação que você fez de empréstimo. Quanto era esse empréstimo aqui? Quanto é que esse empréstimo estava em 2023? Né? Aí você vai informar aqui o valor pago, todo ano você vai somar com o valor pago. Então, a situação aqui em 2023, quanto é que você devia? E aí você devia, digamos que 20 mil. Você pagou durante o ano de... Em 23, você devia 20 mil. Durante o ano de 24, você pagou mais 5. Então, aqui você vai lançar 20 menos 5 que você pagou, você vai lançar 15. Quando essa situação aqui ficar inferior a R$ 5.000, você não precisa mais lançar dívidas de ônus reais referentes a esse empréstimo. É facultativo. Se quiser lançar, ok. Tá? Se você fizer aqui essa declaração para uma pessoa que faleceu durante o ano passado, aí você vai preencher aqui, ó, identificação do inventariante da partida. Você vai informar quem é o responsável por esse espólio, pela partilha dos bens. Porque o inventariante ele tem responsabilidade legal por tudo que está acontecendo com o patrimônio daquela pessoa que faleceu. E aí você vai fazer a primeira declaração referente ao ano passado, que ele faleceu ano passado, e o processo de inventário não foi concluído. Então você entrega a declaração referente ao ano passado, que é posicionada em 31 de dezembro, e se eventualmente for encerrado o inventário, seja com a decisão judicial ou com a emissão da escritura, no ano seguinte, você não vai mais apresentar essa declaração de imposto de renda, você vai apresentar a declaração final de espólio. Tá bom? Então, esses eram os principais, os pontos mais relevantes de uma declaração de imposto de renda que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, estou à disposição. Professor Heraldo, muito obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecedor, assim, nós acabamos tratando diversos temas, né, aqui sobre a declaração do imposto de renda. E recebemos muitas perguntas aqui no chat, né? A maioria a gente já foi respondendo no decorrer da apresentação, mas eu selecionei algumas aqui para a gente falar rapidamente, tá? O Guilherme nos perguntou se possuir diversas ações, né, abaixo de R$ 1.000, não precisa incluir na declaração? Os rendimentos decorrentes de aplicação na Bolsa de Valores, ele tem procedimentos muito específicos, tá? Então, eu tenho, inclusive, empresas que fazem declaração de imposto de renda só para os lançamentos referentes à Bolsa de Valores. Então, eu não pego muitos clientes que tenham esses lançamentos. Então, eu não poderia explicar para você, dar um detalhamento, sem ver o caso especificamente e fazer uma pesquisa mais apurada em relação a isso. Porque os meus clientes, na maioria dos casos, são pessoas mais idosas, e poucos deles têm lançamentos em renda variável. Aí uma pergunta do Paulo, ele pergunta qual a faixa de isenção para o aluguel. Nós tivemos duas perguntas nesse sentido. Veja, o aluguel, no passado, alguns anos atrás, quando você era o pagador do aluguel, você era o inquilino, você poderia deduzir na sua declaração os aluguéis que você pagava. Isso há muitos anos atrás. Eu comecei a fazer a declaração de imposto de renda quando eu morava em Salvador. Eu fiz um treinamento de declaração de imposto de renda lá em Salvador, no Senac. Então, foi na época que tinha ainda formulário em papel, você entregava em papel. Era o formulário simplificado e o formulário completo. Então, naquela época, era possível você deduzir na base de cálculo do imposto de renda os aluguéis que você pagava, porque o governo, o legislador, né, aprovou uma lei dizendo, olha, nós não temos condição de gerar habitação para todo mundo, então aquelas pessoas que não têm casa própria vão poder abater a despesa de aluguel. Só que isso muitos anos caiu, não tem mais. Então, quem paga aluguel não pode reduzir absolutamente nada desses valores.
mas ele é obrigado a fazer os lançamentos por conta de a Receita Federal verificar se a pessoa a quem ele disse que pagou, se faz na declaração dele. No caso de aluguel, você tem que sempre apurar o valor. No caso de recebedor de aluguel, que tem propriedade, é importante apurar o imposto por meio do Carnê-Leão, sabe? Sempre por lá, porque lá já está tudo direitinho. Nós utilizamos a mesma tabela de imposto de renda que desconta os salários. Há algum tempo, né, você tem um desconto adicional de R$500. Então, isso torna o cálculo um pouco mais confuso. Como você já é obrigado a fazer a declaração lá, você fazer a apuração por meio do Carnê-Leão, eu recomendo sempre que a pessoa faça toda a movimentação de recebimento de aluguel por lá, pelo Carnê-Leão. Porque o que vai acontecer? Se, eventualmente, você estiver na faixa de isenção, a única coisa que vai acontecer é não gerar de recolhimento, não vai gerar um DARF para você. Mas, todo mês você vai lançando, aí depois, quando você for fazer a sua declaração, você simplesmente solicita a acha, né? Você vai puxar todos os dados que estão no seu Carnê-Leão. Você não vai precisar fazer nenhum tipo de lançamento. Então, a resposta para a sua pergunta é: faça lá pelo Carnê-Leão para não errar, porque a isenção continua a mesma da tabela de imposto de renda que desconta salários, mas por conta tem essa parcela de décimo adicional de R$500, a melhor solução que eu dou para os meus clientes é sempre utilizar o Carnê-Leão, que lá ele vai fazer o cálculo correto. Legal, obrigada, professor. E aqui a última pergunta que eu vou conduzir aqui professor, a Cleomari Toledo perguntou, e temos mais alguns questionamentos em relação à declaração em conjunto, né? Então, ela pergunta assim: para o casal fazer a declaração junto, existe um teto de bens no nome de cada um que obrigue a fazer a declaração individual? E também se existe algum critério, alguma orientação em relação às declarações individuais ou em conjunto, no caso de casal, no caso da família, né? Uhum. Então, o que acontece? Você pode lançar os bens comuns, os bens do casal, eles podem, no caso de declaração em separado, né? Porque se é uma declaração só, tudo está junto lá. Se o declarante, né, juntamente com o casal, opta por fazer declarações separadas, quando essa declaração em separado é mais vantajoso, você tem duas maneiras de lançar os bens em comuns. Ou você pode lançar metade do valor para cada um, tá? Que isso era muito mais aceito pela Receita Federal, mas ultimamente a Receita Federal tem solicitado que se faça o seguinte: opta por uma das pessoas que vai receber todos os bens, todos os lançamentos, e aí, na declaração daquela pessoa que não vai constar os bens, você lança somente um item. E você lança no valor lá de 1 centavo. E na descrição do bem, você coloca dizendo: olha, os bens do casal foram lançados na declaração do marido fulano de tal, CPF tal. Entendeu? Essa é a orientação que a Receita Federal tem dado por último. No passado, era metade, metade, ou dessa outra maneira. Mas, recentemente, a Receita Federal tem lançado essa possibilidade de você informar apenas 0,001, né, 1 centavo, e faz essa descrição. Tem muitas pessoas que eu digo para fazer dessa maneira, mas a pessoa volta para mim e fala o seguinte: não, Heraldo, eu quero lançar dessa maneira 50%, porque me faz bem ver a minha declaração dizendo que tem um patrimônio lá. E dessa forma também eu acompanho o patrimônio do casal. Né? Na eventualidade de eu separar, eu sei exatamente quanto é que eu tenho de patrimônio. Não está escondendo o patrimônio. Então, eu já tenho situações dos dois modos. Ou você lança 50%, ou você lança 0,01, né? E diz que todos os bens do casal foram lançados na declaração do marido. Nos dois casos, eu faço os dois casos e nunca tive nenhum tipo de malha fina por conta desses lançamentos. Ok? Muito bom, muito bom. Obrigada, professor Heraldo. Vou chamar aqui o Manduca e a Rosane para a gente já caminhar para finalizar, né? Nós tivemos uma audiência muito boa aí, passamos aí um tempo importante, né? Esclarecendo algumas dúvidas, e eu reforço que o nosso time, tanto o time de atendimento quanto o nosso time comercial, está à disposição, né? Se vocês tiverem alguma dúvida eventual, alguma questão que não foi tratada aqui, né, e a gente precise reforçar algum entendimento, nós estamos à disposição, e agradecemos bastante a participação do professor e de todos vocês que nos acompanharam aí nessa manhã, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima, hein?
Obrigada, professor obrigado, Heraldo. Um abraço. Obrigado. Acho que estendendo um pouquinho o nosso tempo, né, mas com uma contribuição muito valiosa aí do professor, com toda a sua experiência. São inúmeras dúvidas que nós tivemos aqui ao longo do chat, chegamos a ter aí mais de 250 participantes, e nosso time aí vai fazer de tudo para tentar responder, mas de qualquer forma, coloco aqui todo o nosso time à disposição para eventuais dúvidas, tá? Pelos nossos canais, pelo nosso WhatsApp. Então, gostaria de agradecer a todos aí pela participação. Obrigado, professor, mais uma vez aí pela aula que nos deu. E com certeza esse é um tema que sempre tem muita repercussão. O senhor trouxe uma elucidação bastante importante aí para a gente no preenchimento da declaração. Tá bom? Obrigado a todos. Encerro aqui, então, a nossa transmissão. Obrigado. Até mais.